uma coragem que a gente ficava impressionado. Então, eu chamaria, acho que esses movimentos são devoradores de homens e de caráter, como diz o Trotsky. Então eu vi muitas coisas assim, que eu encontrava a pessoa, essa pessoa vai estar com a disposição agora de ser contra a ditadura, aí você encontrava que ele estava desesperado, ele só queria cuidar da vida, eu nunca mais vou mexer com nada, e culpava inclusive o movimento. E outras pessoas, aparentemente simples, pacata, que se sentia indignado com o golpe militar. Então a gente vê essa transformação. E aí nós participamos do movimento universitário. Eu cheguei a ser presidente do diretório acadêmico da faculdade, algo inclusive interessante, que um terço dos estudantes de odontologia na época eram militares. E eu recebi o voto da maioria absoluta deles contra um sargento. Porque havia um movimento sargento, cabo, sargento, tudo mais ou menos de esquerda, progressista, nacionalista, e eles detestavam o outro sargento que concorreu contra mim, porque ele era um delator. Quer dizer, esse é um delator, esse é um dedo duro, é um caguete, nós não votamos nele. Então, eu que já tinha sido perseguido, já tinha fichado no DOPS, tinha apoio de todo esse povo. Depois fui vice-presidente da UEE e presidente do Clube do Estudante, o Clube do Estudante Universitário, o CEL. E participei dos movimentos estudantis. Quando ia terminar o curso, em 1967, já em outubro de 67, novembro, a formatura já estava pronta, eu já tinha ido ao Rio de Janeiro, em nome da turma, chamaram Juscelino Kubitschek para ser o nosso paraninfo. Estive com ele, ele tinha um apartamento em Copacabana, visitei lá, tomei um café com ele, depois encontrei os colegas meus que nós tínhamos ido para o encontro estudantil também no Rio de Janeiro, e eu ficava assim todo orgulhoso, porque tomei um café com o Juscelino Kubitschek, cheio de orgulho, assim, estudantil, também é coisa interessante. E o Juscelino já cassado, né? Então, mas aí, quando a minha alegria durou pouco, eu creio menos de uma hora depois, nesse mesmo hotel foi invadido e a polícia me prendeu. Fui levado para o DOPS, em Niterói, onde sofri muitas ameaças e vi uma pessoa, fora das ameaças que eles faziam, que a gente ia ficar muito tempo ali, uma coisa que me impressionou é que eles trouxeram uma pessoa que falava espanhol, dizia que era cubano, ele com o corpo todo manchado, literalmente manchado, de pancada, a gente sabe que é, e deixava ele perto da nossa cela. E ele falava para eles, se vocês não falarem, vai acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Esse preso, falava, né, tentando nos intimidar. Mas acabamos sendo soltos naquele mesmo dia, né, já de manhã, no outro dia. Antes eu já tinha sido preso. Quando eu fui no congresso da UNE, não em Biúna, em Valinhos, que é o segundo congresso clandestino que a UNE realiza, quando eu participei desse congresso, ao retornar para o Espírito Santo, fui preso. Eu já estudava odontologia, fui preso e fiquei 3 dias no 30º Batalhão de Caçadores em Vila Velha, no Espírito Santo. E também numa greve da Faculdade de Odontologia, fui levado para o quartel da Polícia Militar, com forma de intimidação, mas lá fiquei poucas horas. Então eu tinha sido preso no 30º Batalhão de Caçadores em 1965, em 66 fui preso, em 67 fui preso. Há um mês da formatura eu saí do Brasil e fui para a antiga União Soviética, onde estudei na Universidade Patrícia Lumumba, onde estudei em Kiev, na Ucrânia, iniciei o curso de Direito Internacional. E depois tentei contato para voltar para o Brasil, eu queria voltar por Cuba. Era o meu sonho retornar para Cuba. E aí eu já não era mais do Partido Comunista Brasileiro. Fala um pouquinho como é que foi a experiência soviética. Foi uma coisa interessante. A gente chega, havia muita ilusão de como funcionavam as coisas. Eu me lembro que encontrei uma pessoa que era dirigente do Partido Comunista, um dia ele falou comigo, isso em Vitória ainda, falou, Perli, estive na União Soviética, a gente ficava assim, olhando, que é isso, né? Já lia muita coisa, mas o mundo é outra. Estive na União Soviética, visitei um clube, que era uma coisa gigantesca, e eu fiquei tão impressionado com o tal do clube, desse clube gigantesco, e quando eu fui, fiquei alojado lá numa casa coletiva, e aí uns cubanos que estavam lá, e tinha uns brasileiros, falaram, vamos lá no clube. Quando ele falou o nome do clube, acho que eu não acreditei, não é possível que um dia eu vou ver um clube tão importante desse. Eu fui ver, não era um clube nem tão grande, apenas a pessoa que me informava possivelmente não tinha ido a clube nenhum. Então eu achava que era o maior clube do mundo. Na realidade tinha 2 pistas de dança, tinha 2 orquestras, mas não era a maior coisa do mundo, mas eu achava, né? E lá, ainda antes de ir para Kiev, Ucrânia, estudar, falaram para a gente, nós vamos ver Lenin.
né, no mausoléu. Aí eu fui. Não acreditei que era possível, né? A gente ainda com aquela ilusão imensa, né? Aí tinha uma fila assim de quilômetros, as pessoas faziam quilômetros naquelas filas para passar em fila ver o corpo de Lenin embalsamado. E aí o cara falou, não, você é estrangeiro, tem prioridade, eu fui. E quando a gente passava a ver o Lenin, né, embalsamado, com a ideologia que tínhamos, a gente sentia quase um tremor no corpo. Né, um pouco assim, a gente nunca pensava, por que não enterra o Lenin? E sim porque ele está ali, estou vendo aquela figura que dirigiu uma revolução que para nós era a coisa mais importante de todos os tempos. Ver aquele corpo, para nós é algo importante. Então é preciso entender esse simbolismo. De lá eu fui depois para... Eu tenho até uma curiosidade que é interessante contar. Quando eu fui do Brasil, eu fui para a França com o passaporte normal. E quando eu chegaria na França, eles me dariam uma visa especial dentro do meu passaporte. É uma folha solta dentro do passaporte para não localizar que eu tinha ido da União Soviética. E eu não sei se por um erro meu ou na hora de entrar lá no aeroporto da França, eu sei que esse papel, alguém, ou ele caiu ou alguém tirou e eu não percebi. E eu fui embora. Quando eu chego na União Soviética, eu desci do avião e quando eu chego assim, as pessoas falavam, Visa, Visa. E eu olhava para eles assustado. Mostrava o passaporte, é o que eu tinha, né? E falava, não, Visa, Visa. Mostrava porque sabia que eu vinha com passaporte ilegal. Como eu não conseguia falar, não falava alemão, não falava russo e nem inglês, e eu não tinha como sair dali, né? E o russo, cada vez meio impaciente, cada dando documento, eu não tinha. Aí veio alguém lá que falava um pouco de espanhol, aí eu conversei com ele. Falei, olha, não tem, perdi, não tá, não sei o que tá. E eu acho que as minhas palavras não convenceram, eles me levaram para uma casa cinza, perto do aeroporto, e eu fiquei ali acho que 3 dias ali naquela casa, só, uma casa assim, grande. De vez em quando eu escutava uma pessoa caminhando, tá, tá, tá. Era uma pessoa já de idade que vinha varrendo com as vassouras pesadíssimas e arrastando um pano para limpar o chão. Um trabalho muito pesado para aquela mulher. Era a única pessoa que eu via. E aí localizei numa saleta muitos livros. Aí eu fui para a sala, até que resolva a minha vida, vou ler. Um livro, uma curiosidade incrível, eu li, aí eu vi assim, estava em espanhol. Eu olhei na última página, a pessoa escreveu o seguinte: passei aqui tantos dias, mais de uma semana, quantos outros não ficarão aqui? E eu estava lendo o livro, olha as coisas. Eu falei, acho que eu não vou sair mais daqui. Aí depois chegou alguém, aí localizou, acho que deve ter ligado para o Brasil, não sei como, fiquei sabendo. Aí me levaram então para estudar em Kiev, na Ucrânia. Eu fui estudar então Direito Internacional. Era uma situação difícil, porque a gente tinha aula em russo. Eu nunca fui muito bom para aprender línguas, mas dava para assistir às aulas. Mas na Ucrânia fala ucraniano. Havia um certo clamor dos ucranianos para dizer assim, por que é que na Ucrânia alguém vem estrangeiro estudar em russo? Devia ser ucraniano, que é uma língua bonita. De fato, o ucraniano é muito parecido com o ucraniano. Lembra de alguma frase? A primeira que eu aprendi foi porque eu comecei a olhar uma menina, ela olhou para mim, eu não sabia falar nada, o cara falou assim, eu te amo. Era a única coisa, a frase que eu aprendi para ver se eu falava com a menina, para ver se... Tem uma cena que eu acho que é um pouco dramática, e a questão do tradutor. Eu tentei arranjar uma namorada, e aliás recomendo, quem vai para um país estrangeiro que não sabe a língua, arranja uma namorada que a gente aprende mais, tem mais interesse em aprender a língua. Eu tentei olhar para a menina, ela olhar para mim, eu mesmo com a minha timidez, e essa menina teve interesse por mim, eu também um pouco de interesse por ela. Começamos, e eu não conseguia falar nada, porque eu não sabia nada, tinha chegado lá naquele dia, não tinha nem como expressar. Veio um russo que falava espanhol, e ele se ofereceu para ser tradutor meu. Você pode imaginar alguém traduzindo, você tentando namorar alguém, não pode ter nada pior no mundo. Aí, depois eu encontrei essa menina outra vez, já com um brasileiro. E essa ucraniana, ela falou para esse amigo meu, olha, aquele amigo que ele apresentou, esse que era russo, era um traidor. Aí eu entendi que tradutor e traidor é a mesma coisa. Ele, na realidade, quando eu falava, ele dizia para ela, não preste atenção, são pessoas atrasadas. Ele falava, era mal de mim, né? Eu tentando falar com a menina, que ela era bonita, o que é normal, e ele fazia a tradução errada, e além disso, tentando convencê-la, não perca tempo comigo. Então isso e depois também, então eu vou contar mais uma questão aqui ainda, do namoro, que também é difícil, não tendo... Passou uns tempos, eu arranjei uma namorada e ela... Eu queria encontrar, mas lá não tem
nem motel, nem hotel e nem na casa das pessoas, não tem jeito de ir, né? É uma coisa complicada. Eu percebi que ela me chamou, ela falou, vamos, pai de homem, ela falou, vamos para algum lugar, e eu fui junto, né? Aí eu lembro que subimos um edifício, aquelas calçadas, não tinha nem elevador, acho que já estava no terceiro ou no quarto. Eu pensei, acho que ela está me levando para a casa dela, né? Eu todo feliz, né? Aí ela parou no corredor. E as pessoas às vezes faziam isso, namoravam no corredor. Agora você pode imaginar a gente com um capote pesando uns 6 quilos, ela com um capote de uns 6, 7 quilos, numa escada tentando namorar. Muito difícil, muito difícil. E sem saber o que fazer,